que eu acho que eu não conheço. Ok. Eu sou Rosane Porto, sou diretora do Núcleo Contemporâneo de Psicoterapia. Estou aqui com minha equipe, que é Liliane Cunha, muito querida, Luciane Smith também. A Luciana eu não estou vendo, mas deve estar aí. Né? Agora, ok. Então, um prazer imenso estar aqui e assim, o Núcleo Contemporâneo é um espaço, né, que foi criado em 2007 para estudo, pesquisas de sistemas humanos, de psicoterapia e de terapia de casal e família. Né? E a gente vem desenvolvendo inúmeros cursos, palestras, e esse é o nosso papo de família, que é um encontro que a gente tinha presencial mensal, né, que a gente fazia no Contemporâneo e que a gente agora está fazendo no formato online. O Contemporâneo, ele sempre foi muito ligado na parte de cursos, e nós começamos há 2 anos atrás, o ano passado, né, Lili? O curso de formação em terapia familiar sistêmica contemporânea, que é um curso que, dentro da abordagem pós-moderna, colaborativa, construcionista social, dialógica, e contamos com uma equipe de vários professores que estão aqui, inclusive Lita é uma querida, foi minha grande mestra no ITF, né? E muito querida, e está participando com a gente ativamente da nossa formação, que tem sido assim, muito gostoso, uma parceria muito boa, Gisele, várias pessoas aqui que eu já estou vendo que já chegaram, fazem parte também do nosso corpo docente, da nossa equipe lá do Contemporâneo. Nós teremos uma próxima turma no próximo ano, estamos fazendo no formato online, que está sendo um grande desafio, mas que tem dado certo, né? Tem sido algo que a gente está descobrindo que está funcionando bem, né? Então vamos continuar mais um pouco dessa forma. Bom, eu queria apresentar a Lita, mas eu acho que a Lita, ela já não precisa apresentar, né? Vou pedir que você mesmo se apresente, porque a gente tem algumas pessoas que talvez não te conheçam, né, Lita? Mas eu acho que a grande maioria, né, foi muito gostoso, muito bom estar aqui com você. Eu queria te agradecer muito, Lita, por todo o apoio que você tem dado a gente esse tempo todo e hoje por estar aqui conosco. Obrigada. Bom, eu que agradeço, né? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, porque eu me dei conta que eu precisava também sistematizar um pouco as minhas reflexões, né? Então, na verdade, eu quero aproveitar essa oportunidade para refletir, para pensar alto com vocês, né? Muitas pessoas aqui, muito experientes, então eu não vou falar nenhuma novidade, mas eu acho que era uma boa oportunidade para a gente trocar um pouco as nossas experiências que com todas essas novidades que essa pandemia nos trouxe, né? Então, agradeço muito ao Núcleo Contemporâneo de Psicoterapia, né, por essa oportunidade, porque eu acho que a gente precisa dar uma parada que, na verdade, eu não tinha dado ainda, né? Para perceber que novas configurações ou que novos desafios surgiram para a terapia de casal, né? E o que esses desafios trazem de estímulo à nossa criatividade. Então, acho que é um bom momento para a gente trocar umas figurinhas aqui sobre o que está acontecendo nos nossos consultórios, né? O ato espontâneo, né, de conhecer nação, como dizia o Donald Trump, né, assim, traz essa reflexão na ação, né, e tem uma função crítica, porque se a gente para pensar, a gente sai do modo o default, né, e que, de qualquer maneira, a gente teria que parar para pensar, porque como é que nós iríamos transformar uma terapia que era presencial para a maioria das pessoas. Eu sei que muita gente, inclusive eu, tivemos oportunidade de fazer a terapia online, mas no meu caso, eram casos com casais que já eram meus clientes e tinham se mudado para outro país, para outro estado, ou estavam viajando, ou mesmo terapias individuais, mas sempre com alguém que eu tinha um conhecimento prévio, né? Isso mudou bastante, bastante. A minha demanda tá assim, bastante abrangente em termos de geografia,
né? E, de qualquer maneira, eu acho que assim, é a oportunidade da gente transformar as teorias em ação em teorias em uso, né? Como diz o Schotter. Eu queria, primeiro, assim, responder algumas perguntas que amavelmente algumas pessoas fizeram a convite da Liliane, né, lá no grupo. Então, uma pergunta que foi da Cássia, a que se refere o título. E é muito engraçado porque eu achava que a gente sempre acha, né, que isso era uma coisa óbvia, porque era simplesmente óbvio para mim, né? Então, isolamento social versus confinamento íntimo, que eu imaginei, né, dessas mudanças que estão trazendo para nós e para todos, e para as famílias e para os casais, essa obrigatoriedade, que não foi uma escolha, né, de ficarem confinados numa casa com todas as demandas, com todas as novas os novos desafios que essas pessoas tiveram, de repente se viram trabalhando em casa, tendo que cuidar de crianças, de adolescentes, cuidar da casa, cozinhar, cuidar do cachorro, enfim, né? Eu acho que algumas pessoas ficaram bastante atordoadas com isso, até encontrarem os modos de organizar essas demandas, né? Então, o título se refere a isso, né? Como que os casais que tinham muitas outras saídas de emergência, né? Quando a relação começava a ficar mais tensa ou densa, perderam essas saídas de emergência, né? Não tinham mais o papo com os amigos, não tinha mais o shopping, não tinha mais ir para o trabalho e passar o dia no trabalho. As pessoas se viram com 24 horas convivendo, né? E claro que isso trouxe desequilíbrio, e não necessariamente com um resultado ruim, desequilíbrio numa dinâmica que já estava funcionando, que estava organizado de uma certa maneira que todos davam conta, né? Outra pessoa me perguntou se isso se referia ao relacionamento íntimo de casais, namorados e parceiros e que precauções precisavam ser tomadas. Eu não tinha pensado nisso, mas achei a pergunta ótima, né? Porque quem já está ali com a sua casa estabelecida, mas e as pessoas que tinham relacionamentos ocasionais ou ainda não tinham dado passo, né, para se tornarem um casal? E eu vi de tudo acontecer, eu vi as pessoas que desmancharam relacionamentos desse tipo e pessoas que resolveram até morar juntas, aproveitando ou por causa dessa pandemia. Eu não tinha pensado nessa, mas achei muito interessante a pergunta. E também, acho que foi a Cássia também falou que para ela evocava o início, quando guardei em silêncio medos e lutos antecipados. O que também me fez pensar, né, que nem todas as pessoas, nem todos, e aqui no caso que a gente está falando de parceiros, né, de casais convivendo, nem todas as pessoas tiveram a coragem ou a possibilidade de compartilhar seus medos e temores íntimos, até por cuidado com a outra pessoa, né? Algumas pessoas mais frágeis, digamos, ou que se fragilizaram mais no começo da pandemia e que não conseguiram expressar, até cuidando com a delicadeza do seu parceiro, que também já estava muito fragilizado. Então, eu acho que as perguntas foram bem interessantes. Então, esse contexto atual, né, que agora começa a se flexibilizar, as pessoas começam a voltar, né, a terem as suas ligações e as suas possibilidades de... Tem muita gente, até estamos vendo aí, em excesso, né, que aproveitaram a abertura, mas outros casais continuam se cuidando mais estritamente, né? Então, esse contexto, mais para o começo da pandemia, nós perdemos nossos modelos, né? Uma vida que era organizada de uma maneira de
de estar, uma maneira de trabalhar, uma maneira de se divertir, isso tudo ficou impedido, né? Então, nós tivemos que inventar moda, como eu digo. Começamos a ter que inventar moda. Ninguém sabia há muito tempo. Quanto tempo, qual a duração, qual a intensidade, e se viram precisando inventar novas maneiras ou novos diálogos ou novas organizações familiares, né? Então, esse contexto, eu acho que foi de muita perda de segurança, de ilusão, né, gente? A gente está falando de ilusão, né? E eu vou estar o tempo todo aqui falando de hipóteses minhas, não é nenhuma, não estou fazendo nenhuma teoria nem nenhuma afirmação. Embora muitas vezes precisamos falar de uma forma mais afirmativa, eu quero lembrar sempre que eu estou tentando refletir aqui e querendo saber das reflexões de vocês também. Então, eu acredito que o sentimento mais presente para nós, e cada um lida com esse sentimento de uma maneira, foi o medo, né? O medo por nós, por nossas famílias, pelas pessoas queridas. Acho que eu tive perda muito significativa, muito importante, e acredito que algumas pessoas aqui, eu espero que não a maioria, mas acredito que algumas pessoas também tenham tido suas perdas, né? Então, perdas concretas e as perdas também, o medo da vulnerabilidade a que nós todos estávamos remetidos, né? E até eu achei muito interessante uma crônica da Marta Medeiros, uns domingos atrás, aí eu nem não gosto de tudo da Marta Medeiros, mas eu achei essa crônica assim incrível, que foi onde ela chamava de inalterável gerúndio, né? Ela começa dizendo, eu não vou ler tudo não, mas saudades do particípio, de quando uma etapa era vencida, uma crise superada, a coisa acontecida. Agora é esta estrada que não acaba, este mistério que se alonga, tudo se arrastando como um rio no meio da tarde, como a formação de uma onda preguiçosa, como o passo de uma girafa em câmara lenta. E por aí ela vai dizendo, os dias não terminam, não começam nem terminando, eles vão se somando, as horas não se diferenciam umas das outras, vão se misturando, o dia vai se enamorando da noite, a noite vai seduzindo as manhãs, promiscuidade de um tempo que não se define e prefere ir se enroscando. Agora estamos continuamente envelhecendo de forma mansa e esparramada. E ela diz, não era para ser assim, né? Era para nós diluirmos as horas juntos dos últimos 6 meses nos próximos 6 anos. Era para ele sair de casa pela manhã e me ligar na hora do almoço. Eu estou misturando aqui, não é isso não. Isso aqui é outra coisa, desculpa. Aqui é parecido. Depois essa eu vou ler para vocês. Então, voltando a Marta Medeiros, ela diz, ando telefonando em vez de digitar mensagens, ando lendo livros que já li, ando doando roupas, ando matutando, ando gerundiando que nem sei. E depois ela termina dizendo, danado, sumido, saudades do particípio. A crônica é muito boa, eu não li toda para vocês, mas acho que ela dá essa ideia desse tempo que vai se arrastando, né? Interminável, 24 horas que vão se... É o dia da marmota, né? Muita gente usou essa metáfora para se referir a esses tempos que nós estamos vivendo. Eu queria pedir que não se furtem a fazer perguntas ou comentários, tá? Lili vai passar para mim algumas perguntas, não é isso? Sim, conforme for. Porque agora as pessoas estão se apresentando, né? Botando o nome, de onde vem, mas ainda não apareceu nenhuma pergunta. Não, tudo bem. Fique à vontade para perguntar.
Tá bom. Estou vendo, Liliane. Estou vendo, estou olhando aqui. Agora me perdi aqui. Estou no meio de um quadrinho aqui, achei. Então, agora falando mais especificamente do relacionamento a dois, né? Eu fiz toda essa introdução pensando que eu creio que o sentimento mais presente para nós, principalmente nos primeiros tempos, era o medo. E esse medo se manifestando, cada um lida com o medo dependendo das suas estratégias de sobrevivência, né? Mas esse medo faz também que a gente exacerbe essas estratégias de sobrevivência. Mecanismo de defesa, como dizia a psicanálise, estratégia de sobrevivência, como se refere a Michelle Shankman, e eu acho um conceito bastante útil, né, para trabalhar com casais, as estratégias de sobrevivência versus vulnerabilidades. Então, quanto mais as nossas vulnerabilidades ficam evidentes para nós, mais nós reforçamos as nossas estratégias de sobrevivência, né? Quem primeiro falou disso em terapia de família, para mim, foi o Moni Caim, né? Que eu tive assim um enorme prazer de ver falando e evoluindo. Ele era um performático, né? Eu falei acho que é um ato falha, eu soube ultimamente que ele está partindo, né? Mas acho que ele foi a primeira pessoa a trazer esse conceito falando de programa oficial e mapa de mundo, né? Onde ele tentava justamente, a partir das experiências de cada um, né, traçar esses mapas de mundo e esse programa oficial, que ele chamava o mapa de mundo. Eu acho que aí entravam as estratégias de sobrevivência, de que fala a Michelle. Ela nunca fez essa relação, eu procurei nos textos dela, ela não menciona o Moni, mas para mim, eu faço essa relação de imediato, desde a primeira vez que eu li, eu fiz essa relação. De acordo com o nosso mapa de mundo, com as nossas vulnerabilidades, nossas estratégias defensivas, a gente traça ele falava do programa oficial, né? E o programa oficial é o que eu desejava, é o que eu desejo para a vida, é como eu gostaria de me comportar, mas que muitas vezes fica conflitante com o mapa de mundo. Então, a mesma coisa a gente transporta lá para esse esquema da Michelle, que eu acho muito operativo para trabalhar com casais, né? E tem sido muito útil nesse momento para mim, que eu tenho tido demanda de casais que realmente isso aí fica muito evidente, né? Como essas estratégias defensivas, em geral não, mas muito frequentemente a estratégia defensiva de um incide na vulnerabilidade do outro, reforçando essa estratégia defensiva do outro, né? Então fica aquela polarização e fica aquela dinâmica viciada, aqueles scripts que se manifestam em scripts que a gente depois de um tempo já sabe até de cor como é que é, né? Eu percebi que as pessoas começaram a buscar mais terapia de casal, no meu caso, a partir de maio, né? Então, acho que foi aquela coisa, março chegou aquele turbilhão, abril, vamos ver como é que a gente organiza, a gente não precisa, a gente vai se ajeitar. Em maio, as pessoas começaram meio que entregar os pontos e procurar um lugar onde pudessem falar dessas dores, dessas aflições, dessas agressões. Eu tenho um dado interessante que eu li, que o número de divórcios, o número dos divórcios diminuiu bastante nos últimos meses em relação às estatísticas do ano passado. Porém,
pesquisas no Google sobre como dar entrada num divórcio aumentaram 127% em maio, comparadas a abril. Então, os advogados estão esperando, estão apostando num enorme número de divórcios depois da pandemia. Mas, agora eu volto para um tema que eu gosto muito e que eu, em geral, falo muito para meus alunos e nas supervisões, né? Os casais que procuram atendimento são os casais que não conseguiram, né, ultrapassar as suas dificuldades. Eu quero crer que muitos casais se formaram com muita satisfação e felicidade, e que outros casais conseguiram, muitos outros casais, conseguiram reorganizar o seu relacionamento, provavelmente também com conflitos e com situações menos agradáveis, assim, mas conseguiram chegar a um tipo de relacionamento adequado, né? Satisfatório. A nossa tendência, né, é pensar no que não dá certo, porque é o que chega até o nosso consultório, né? Então, acho que muitos casais conseguiram soluções criativas, soluções amorosas, e provavelmente estão nesse grupo que diz o que nós aprendemos com a pandemia, né? Porque eu acho que também foi uma ocasião, foi um momento de rever alguns posicionamentos, de rever algumas crenças, e foi uma oportunidade também, né? Foi uma oportunidade para as relações darem uma nova, se configurarem de uma maneira mais satisfatória, digamos assim. A nossa cultura, né, ela tende muito a enfatizar o que não dá certo, e a gente tem um exemplo aí na literatura, na poesia, na música. A grande maioria dos temas são sobre romances que não dão certo. Isso é minha pesquisa empírica, tá? É a minha sensação. Se alguém tiver algum outro dado que refute isso, por favor, me deixem saber. Mas a gente observando, escutando, né, as músicas e lendo os romances, indo ao teatro e os grandes nomes da literatura através dos anos, a maior incidência é de temas que falam sobre abandono, perda, melancolia, ressentimento. E eu quero convidar, né, quero nos convidar que a gente reflita um pouco sobre isso, né? As teorias comunicacionais... Não, eu queria falar uma coisa, porque... Não, vamos por aí mesmo. Então, o que a gente aprendeu com a pandemia, né? Então, modos novos de convivência. Eu acredito que a maioria dos casais tenha conseguido, e os que não conseguiram e que estão no nosso consultório, eu acho que eles estão tentando conseguir isso, né? Nós podemos expandir habilidades, os que aproveitamos, as pessoas que aproveitaram, né, para refletir sobre esse momento. Eu acho que expandimos habilidades, e temos que pensar também na ecologia dos nossos relacionamentos. É um momento que estamos muito voltados, né, para todo esse sofrimento que está acontecendo nesse nosso país, né, para todo esse enfoque, né, onde estamos perdendo florestas, estamos perdendo animais, estamos perdendo toda uma cadeia, né, importante para a nossa ecologia, porque mesmo que as pessoas achem que não tem nada a ver com isso, tem, né? Essa pandemia veio mostrar mesmo como é que, se de repente, num mundo com tanta tecnologia, com tanto avanço de ciência,
né? Vem um vírus que não tem cura, que arrasa com o mundo inteiro e que se a humanidade não tomar um caminho diferente, outros virão, né? Nós estamos, assim, chegando a um ponto de saturação. Mas o que eu quero dizer é que a gente fica muito com esse olhar voltado para o que está acontecendo e também ficamos revoltados e assinamos manifestos, né? Para que as coisas mudem, mas como que a gente dá conta disso dentro de casa, dentro da nossa casa, né? Como é que está a nossa ecologia familiar, a nossa ecologia conjugal, a ecologia com os nossos amigos? Então, acho que esse é um bom momento também para a gente pensar como que a gente fica abastecido para poder ser terapeuta, para poder ser um bom terapeuta, né? Para poder acolher todas essas dores e essas queixas que chegam até nós. Então, é um momento de cuidar da gente também e refletir sobre isso, né? O que cada um de nós aprendeu com essa pandemia? Né? O que fica de mais importante? Que lição que nós tiramos? Eu nunca fui muito otimista em relação o mundo vai melhorar. Estamos vendo que não, né? Estamos vendo que não. Já temos aí uma porção de evidências que, para mim, é uma coisa impressionante. Eu não paro, volta e meia eu me surpreendo como é que, com tantas conquistas, tecnologia, ciência, educação, tanta conquista no mundo no século XXI. Eu me assombro de pensar que no século XXI continuamos com a mesma barbárie do medieval, da era das cavernas, né? Assim, um pensamento ainda muito bárbaro, porque é o que a gente está vendo acontecer no mundo, né? As pessoas em crise permanente, sem achar um lugar de descanso, né? E isso tudo reverbera na nossa vida e na vida dos nossos clientes. Então, eu tenho tido muita compaixão, né? Porque as pessoas não estavam preparadas para viver esse momento. Nenhum de nós estava preparado para isso. Então, eu acho que é uma oportunidade também para a gente olhar para a gente mesmo, para as nossas relações. E quando eu estou falando isso, eu estou falando também em relação aos casais que estão procurando a terapia, né? É um momento de calçar o sapato do outro, né? Porque em que a gente se tornou especialista no mundo atual, né? Em autoproteção, em defesa, em evitação, em expressar raiva, construir fortalezas. Essas são as nossas especialidades como seres sociais, né? E é assim que os casais chegam ao nosso consultório também, com suas estratégias de sobrevivência, sem se darem conta que a sua própria estratégia de sobrevivência incide sobre o outro e que, como dizia o Spinoza, assim, numa leitura muito rasa do Spinoza, mas eu gosto muito de pensar, né, que um casal deveria ser um lugar de crescimento. Como é que eu torno o outro, como é que eu posso tirar do outro, elicitar ou formar o contexto favorável para que o outro mostre o melhor ser que possa, né? As suas melhores qualidades, seus melhores atributos, e que vão voltar para mim, né? Eu não tô sendo legal com o outro quando eu posso ser generosa com ele. Eu estou sendo generosa comigo mesma, porque eu vou estar recebendo de volta também o que eu estou proporcionando. E essas são algumas ideias, né, que eu acho que precisam ficar... Precisam não, essa palavra eu não gosto. Que para mim, eu gosto de ficar com essas ideias aqui no meu arquivo
quando eu estou conversando com esses casais, né? Eu vou falar um pouquinho, se vocês não tiverem nenhuma pergunta ainda, e muito pouquinho também, porque já se passaram 40 minutos, a gente só vai até as 20, né, Rosane? O que trouxe, eu também queria ouvir de vocês, assim, o que trouxe de diferente, né? Que desafios, essa nova forma de trabalhar, né? Oi. Tem um comentário aqui, até da Rosane, falando que tem observado muitos casais com filhos passeando de mão dadas na praia. Esse é um público novo, que não era tão frequente. A pandemia aproximou muitos e afastou outros, né? Imagina, é isso que eu digo. Tem os casais que aproveitaram a pandemia para se aproximar mais, né? Isso é visível, né? O que eu observo, Lita, é que isso é visível, que a gente observa isso muito diferente hoje em dia, né? Um cuidado maior com a intimidade. Eu acho que as pessoas estão valorizando mais quem está próximo, quem está junto. Eu, pelo menos, sinto assim. Outra coisa interessante que chamou muita atenção, hoje eu me dei conta que eu vi um avião passando aqui em cima da minha casa. É tão raro hoje em dia, né? Então são tantas diferenças que a gente está vivendo. Que mudança imensa que fez no mundo, na vida, e nos casais e nas famílias, isso que a gente está vivendo. Eu acho que foi um momento de muita reflexão e de muita mudança. Queria compartilhar isso com você. Estou adorando te ouvir. Obrigada. Bom, eu acho que eu queria falar um pouquinho do que trouxe de diferente para mim, né? Esse tipo de atendimento. Eles entrarem na minha casa, isso já não era novidade, porque eu tenho um consultório em casa, né? Então, aqui atrás, vocês estão vendo, é meu consultório. Então, isso daí não é novidade para mim, que eles viessem até a minha casa e, de uma certa forma, adentrassem uma parte da minha intimidade, né? Eu acho que a novidade é que nós agora entramos na casa deles, né? Não são os casais que vêm ao consultório, nós vamos também até eles. E eu tenho pedido que eles usem aparelhos diferentes, eu uso sempre o Zoom, né? Mas eles usam telefone, computador. Então, eu tenho pedido que eles fiquem autônomos com a sua aparelhagem e muitas vezes eles têm oportunidade até de estar em cômodos diferentes. E é interessante porque é uma conexão diferente, mas não é uma conexão pior por causa disso. Eu acho que em alguns momentos até melhor. Eu tenho me dado conta que a conexão se dá e se dá assim com muita rapidez, né? Eu tenho conseguido assim uma intimidade com os casais muito rapidamente. E interessante também que eu imaginava, né, que essas pessoas iriam reclamar ou pedir presencial e tal, mas não, se adaptaram muito bem, né? Eu acho que também a gente tem uma capacidade adaptativa, né? Se adaptaram muito bem e ninguém está perguntando se vai voltar a ser presencial, porque, aliás, também eu acho que é uma economia de tempo, de deslocamento. Uau, é muito mais prático, né? A gente fazer a sessão via online, né? Muito mais prático, porque é uma economia de tudo, de tempo, de deslocamento, de procurar vaga, de pagar táxi, enfim. Então, ninguém se referiu ainda a um incômodo com isso, né? A outra vantagem é que a gente amplia, né, o nosso limite geográfico bastante. E eu acho que essa vantagem é mútua também para as pessoas que estão procurando terapia, né? E o que eu tenho trabalhado mais é o que eu disse para vocês, essas estratégias de sobrevivência e as vulnerabilidades, que também a gente alcança através do genograma, que eu também sempre
sempre para mim foi um instrumento fundamental, né? Porque eu sempre acreditei nisso, que se chamasse mecanismo de defesa, chamasse seja lá o que for, né? Eu sempre acreditei que a gente vai responder, né, com as nossas habilidades e com a nossa experiência que foram construídas ao longo da vida. E que é uma boa oportunidade para cada um também refletir um pouco sobre isso, né? O que está trazendo de bagagem e o que está oferecendo a partir dessa bagagem e o que pode receber também, o que é possível receber com essa bagagem. Outro tema também que tem aparecido é a revisão do contrato conjugal, né? Eu escrevi um artigo, acho que foi publicado na segunda revista da Nova Perspectiva Sistêmica, que deve ter sido em 98, por aí, né? Sobre o contrato de interação conjugal. Já está meio datado e tal, mas eu também nunca perdi de vista, né, esse dispositivo, essa metáfora, que eu acho que é bastante operativa, né? Que como os casais gostam também de pensar que nós nunca tínhamos pensado nisso, a gente não fez contrato nenhum, a gente não decidiu nada. Claro que eles fizeram contratos financeiros, econômicos, né? de bens, né? De bens materiais, mas esses bens, esse patrimônio imaterial nunca foi discutido. E a pandemia também, esse novo contexto, também trouxe uma oportunidade para que se falasse nisso, né? Porque surgiram outras questões. Claro, quem é que arruma a casa, quem é que toma conta das crianças, quem faz a comida, quem passa o aspirador, quem cuida do cocô do gato, enfim, né? Olita, fala-lhe. A Leonora falou que usou seu artigo recentemente para comentar o filme História de um Casamento, que não é nada... Que linda! Que linda! Que bom, que bom. Então, ela achou que ainda está... Bom, partindo da Leonora, isso aí é sério, hein? É sério, me sinto muito, muito prestigiada, porque ela é uma pessoa muito precisa, né? E muito reflexiva. Beijo, Leonora. Bom, isso aí era o que eu queria falar, sim, mas eu queria agora... tem aquele texto que eu fiz confusão, que eu também acho muito interessante. Esse primeiro texto da Marta Medeiros saiu numa revista de domingo, mas eu posso mandar, eu guardei ele, então, se alguém quiser, posso mandar para a Liliane e ela manda para vocês. E o outro que eu queria trazer para vocês é um texto da Marta, um artiguinho, uma crônica da Marta Batalha, que é autora da A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que foi transformado em filme, acho que era A Vida Invisível, só o nome do filme, né? Então, ela escreve, eu gosto muito das crônicas dela, e essa acho que é bem atual assim para nós. Eu prometi amar meu marido na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, mas não prometi amar na pandemia, o que não é exatamente fácil ou difícil, é só diferente. Não é um mau marido esse que eu tenho. Ele cuida dos pés de tomate. Gosta de mim, sabe fazer feijão. O problema é que, por causa da pandemia, se tornou marido demais. Desde março que ele está do meu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós passamos juntos pela novidade do lockdown, pela fase do copo de vinho diário, pela dos sonhos estranhos e pela sanha em fazer pão. Contamos e perdemos a conta dos mortos e contaminados em nossos países, superamos os estágios de raiva, impotência, frustração e impaciência, celebramos o Black Lives Matter e agora estamos juntos na fase do cansaço pela pandemia. Nos últimos tempos, é como se eu estivesse vendo um programa de TV medíocre,
mas a inércia me impedisse de trocar o canal. E o marido está ali, regando os pés de tomate, tomando uma cerveja, fazendo feijão, vendo mais do que devia, das raízes brancas no meu cabelo a eu inteira com as roupas de casa o tempo todo. Alguém se reconhece aí nisso? Porque eu também me tornei mulher demais. Mulherão, não no sentido que ele ou mesmo eu gostaria. Mulherão de fazer coisas antes inimagináveis, como usar a força de vontade para correr com a tesoura atrás dele pela casa, dizendo, de hoje não passa, vou cortar o seu cabelo, encalacrá-lo no banheiro e só liberar depois de esculpir um tobogã de camadas da nuca ao cocoruto. A sorte é que ele não consegue ver, mas lê a coluna. Não era para ser assim. Era para nós diluirmos as horas juntos dos últimos 6 meses nos próximos 6 anos. Era para ele sair de casa pela manhã e me ligar na hora do almoço com saudades. Era para um dos dois sentir o prazer de viajar sozinho, os braços e pernas abertos na cama de hotel, e o alívio da volta. Proporcionalmente, o tempo que passamos um com o outro este ano seria suficiente para celebrar uma das bodas importantes, algo acima da porcelana, quem sabe beirando a prata. Nós já conversamos sobre tudo o que tínhamos para conversar, respeitamos nossos silêncios e inventamos assuntos. E tem uma hora que o relacionamento resvala para o que eu chamo de síndrome do interruptor de luz. Eu vejo o interruptor todos os dias, toco nele todos os dias, mas nunca penso no interruptor e desconfio que o mesmo esteja acontecendo conosco. Todo o tempo tópico que queríamos ter no começo chegou este ano, depois dos filhos, das contas, das brigas bobas e nem tanto, das negociações e reconciliações, e numa fase em que um apoia o outro para olhar para frente e conquistar o que quer. Só que agora, não importa para onde eu olhe, só vejo ele, o marido. Então, na semana passada, eu acordei no meio de um terremoto. A cama chacoalhava como se fosse de isopor. A mão do marido estava firme no meu ombro. Existe algo profundamente especial em ser tocada por alguém na cama e no escuro, durante os segundos instáveis em que tudo pode acontecer. É um toque de segurança, companheirismo e cumplicidade, e que diz que vai passar. Eu adorei essa crônica, eu acho que a gente se identifica bastante, né? Então, agora eu queria conversar um pouco com vocês. Já está quase chegando, já temos 10 minutos só. Então, quem quiser levantar a mão, né, por favor, e conversar aqui um pouquinho, é um papo, né, um papo de família esse programa, então é para a gente conversar. Helena. Eu não sei se você... Eu queria compartilhar com vocês algumas experiências e algumas coisas que me chamaram a atenção na clínica social do Instituto. Nós, todas aqui, acho que cada uma enfim, de maneiras diferentes, mas tivemos que dar conta de alguns serviços de casa que a gente tem ajuda. E de não poder ir e vir, né, de resguardo. Principalmente, por exemplo, no meu caso, eu e meu marido somos alto grupo de risco pela idade. Então, embora nós tivéssemos um casal de empregados que tem até automóvel, então não tinha que tomar condução, durante 4 meses, 3 meses eles não vinham, pois vinham uma vez por semana, e nós tivemos que dar conta de coisas que nós não estamos acostumados a fazer. Isso traz uma série de questões que cada um de vocês sabe. Quando nós, atendendo casais, atendendo famílias no NOS, nós tínhamos um grupo de famílias que entraram juntas com crianças. E foi num momento de fim de ano que a gente não tinha mais como dar conta de cada um deles. E nós fizemos uma experiência de fazer um grupo onde 2 terapeutas conversavam com os pais e outras 2 ficavam com as crianças. E fomos mexendo nisso, depois juntos, etc.
Quando começou a pandemia, nós chamamos e fomos atendendo um por um os casais. E aconteceu que desses 5, pelo menos 3, já estavam muito satisfeitos, porque como eles não tinham perdido o emprego, eles não estavam com o perigo de passar fome, as mulheres estavam de férias. A tal da dupla, que alguém está fazendo a maior parte do serviço de casa para nós. E quando uma pessoa trabalha o dia na casa da gente até, e depois vai para a casa dela e trabalha muito, porque tem que fazer tudo na casa, o fato de não estar saindo de casa para trabalhar eram férias. Marido, mulher, as crianças, muito satisfeitos. Eu encontrei isso em alguns casos. Eu vou falar de pessoas mais pobres, não sei se é baixa renda, se é muito baixa, se é meio baixa, mas com um nível de vida em que não tem ajuda doméstica. Né? Então, o quanto isso estressou a muitos casais, né? Porque não tinham o hábito de dividir certas coisas. Ao mesmo tempo que, para muitos casais, isso houve divisões bonitas, como a Lita acabou de falar. E uma outra curiosidade que eu não tenho dados para isso, mas uma curiosidade é saber como é que o estresse maior ou as questões maiores estão acontecendo pela idade dos casais. Por exemplo, nós somos um casal de idosos. Eu trabalho, mas eu trabalho uma parte em casa, porque o meu consultório é em casa, outra parte é pertinho de casa, e ficar em casa e ficar bastante em casa é comum, faz parte do nosso hábito. A incerteza que eu acho quando Lita começou, não tivemos que lidar com medo, né? E o medo de uma coisa incerta, que é diferente do medo assim, isso é perigoso. Sim, isso é perigoso, mas o quê? Quando? Como? Então, como a gente, na nossa idade, estou falando, né, eu e meu marido, a maior, aquela incerteza de quando a gente morre, que a gente sabe isso desde que nasce, ela é muito concreta. Ela é muito concreta, porque a gente vai chegando numa idade em que, estatisticamente, mais gente morre. Mas a gente não sabe como nem quando. E isso se torna muito concreto. Né? A gente diz assim, eu quero viver muito, mas não quero viver demais. Né? O que isso quer dizer? Né? Queria não ficar muito doente antes de morrer. Mas eu só estou dizendo que é muito concreto, algo que acontece para todo mundo. Quando a gente envelhece, de verdade, fica muito concreto. Eu não tenho dados para saber sobre isso, mas eu tenho muita curiosidade para saber como é que a diferença de lidar com essa incerteza, esse medo e essa incerteza, está atingindo os casais nas diferentes idades. Então, a Helena, gente ter essa ajuda, realmente ela entrou, pela ausência, ela entrou como um tema, né? Eu acho que queria saber um pouco como é que foi a experiência de vocês ouvirem isso. Eu acho que o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? Porque você teve aí uma experiência, que você teve um relato de satisfatório, né? Mas provavelmente essas famílias estavam contando, né? Continuaram recebendo, o seu orçamento não deve ter sido tão abalado, mas inúmeras famílias ficaram à deriva, né? Inclusive, as pessoas que vêm na nossa casa trabalhar, muitas delas foram sumariamente demitidas, até porque, não estou fazendo um julgamento, não porque as pessoas não quisessem se responsabilizar, mas muitas vezes os patrões também não podiam se responsabilizar porque o seu próprio orçamento foi muito reduzido, né? Então, acho que
tem de tudo, como sempre. Eu gostei disso para a gente pensar. Não dá para universalizar, não dá para fazer categorias únicas e compartimentalizadas. Cada caso é cada pessoa é uma, né? E cada encontro se dá de uma maneira diferente também. Obrigada, Helena. Sempre bom te ouvir. É interessante, assim, né, que eu estava ouvindo a Helena falando da experiência dela, mas a sensação que eu tenho a partir dos clientes, né, mais jovens, é que os jovens estão sofrendo muito também nessa pandemia. Essa questão dos adolescentes e os jovens, de cortar o isolamento social, o distanciamento social que seja, está trazendo, assim, eu fico meio que comparando um pouco, né, a pessoa mais madura e o jovem mais novo, né? Não precisa nem ser adolescente, mas um jovem mais novo. A sensação que eu tenho, também não tem dados, né? Não estou falando só de uma forma de observação mesmo, é que eles estão sofrendo bastante, né? Ansiedade, muita depressão mesmo, entendeu? Eu não sei, não tanto pelo risco, não tanto pelo medo da morte, mas pela solidão, pelo distanciamento, né? Eu não sei o que eu faço. Estou aqui sozinho e não sei o que eu sou sozinho, né? Obrigada, Lili. Eu gostaria de ouvir um pouquinho. Hein? Fala, Lene. Lene, seu microfone. Libera o microfone. Foi. Desculpa. Então, eu atendo muitos casais, gosto muito de atender casais. Quando a pandemia chegou, os casais que eu vi que foram mais atingidos pela pandemia foram os casais que tinham filhos pequenos e optaram por mais segurança e, portanto, menos liberdade. Eu atendo casais na clínica da PUC, também, que parou totalmente, não estou atendendo nada, mas, por exemplo, no meu consultório, uma camada de classe média, classe mais abastecida, e aqueles que tinham filhos pequenos e optaram por segurança total, dispensaram a ajuda e, uma vez que eles trabalham, eu tenho todos os meus casais, raros são aqueles que têm a mulher vem trabalhando, ainda tenho casos assim, mas a maioria deles são casais que trabalham e tornaram a vida insuportável. Não queriam ajuda de pai, de mãe, de sogro, sogra, etc. Então, não foi um caso só, foram vários que eu tive dessa forma. E o que eu me lembrei é daquele binômio do Bauman, né? Maior segurança, menos liberdade, mais liberdade, menos segurança, mas os que optaram por mais segurança foram casos assim de casais que eu não diria que eu pudesse imaginar que eles fossem chegar dias de fato com agressão física. Chegaram, né? Tamanha pressão profissional, entendo que organizar, conciliar, dar conta da pressão profissional de ambos. Filho pequeno, não tinha tempo para fazer terapia, porque não tinha. Por exemplo, eu atendo um casal às 9h30 da noite, que é a hora que a menininha dorme, é a única hora possível de fazer terapia. Na quarta-feira eu não pude atender porque a menininha não dormiu, né? E aí quem tinha que dormir era eu. Então, não dava para esperar mais, né? Depois das 10, começou uma sessão 10h30 da noite. Então, essa é uma camada que eu vi assim, muito comprometida pela pandemia. Tive alguns casos de violência que não eram coisas que pintassem como possibilidade, né? Quando o atendimento era presencial. E como a Lita, eu também gosto de colocar cada um no seu computador,
né? Porque realmente as reações de né? Então, por exemplo, um casal novo que eu estou atendendo, e com violência física, inclusive, conforme o marido que não fala começa a falar, a mulher pufa, faz um gesto, respira mais fundo. Então, a suscetibilidade, né, que se criou, né, com esses dados de contexto foi muito maior. Mas, por outro lado, eu comecei em março no atendimento e nunca vi esse casal na vida e que, de alguma forma, vieram, né, se organizaram e foram. Né? Então, acho que tudo é muito relativo e eu penso que essa questão da rede de apoio é fundamental para criar um contexto viável de ter uma relação, né? Porque o resto você negocia, se está mais um sobrecarregado, outro menos sobrecarregado, mais dois sob pressão, né? É muito complicado. Marilene, foi bom você falar isso, porque eu também me lembrei. Eu tenho um casal que eu atendi ano passado, quer dizer, foi até janeiro, eu não me lembro muito bem, mas já pandemia, eles já tinham terminado a terapia, e eles me mandaram fotos. Olha, ambos médicos, ele trabalha no INCA, né? Ela trabalha no Gafre, eu acho, ela trabalha com pediatria oncológica, então eles têm vidas médicas muito exaustivas, têm 2 filhos que não são bebês, mas são crianças ainda que dependem deles, e eles me mandaram fotos assim muito criativas do que eles estavam fazendo com as crianças, treinando para uma viagem que eles querem fazer até o Ushuaia, enfim, eu fiquei tão feliz com isso, porque é aquele casal que eu gosto de saber que existe, né? Que está dando conta de uma maneira criativa e amorosa desse desafio, né? Então, acho que é isso, tem de tudo, né? Lita, tem uns comentários aqui também. Tem um comentário da Maria Aparecida, que as aulas online das crianças também são muito estressantes para as famílias. São. Os meus clientes, aí individuais, casais, todo mundo se queixa disso, querem arrancar os cabelos, torcer o pescoço das professoras, enfim. Mas... A Edna Malheiros comenta que todos estamos vivendo lutos da rotina dos amigos, da ida ao barzinho, da sua individualidade, cada um vivendo o seu luto particular. Uhum. A Rosana Rapizo falou que a minha experiência é bem parecida com a da Lene, tá? Uhum. E a Marta mandou um beijo e falou que teve que sair. Tá me ouvindo, Liliane? Oi? Tá ouvindo? Tô. Tá. Eu gostaria de fazer um comentário também. Assim como a Marilene, eu acompanhei alguns casos, mas outros casos que estão me chamando a atenção como que as famílias estão vivendo mais em função da qualidade de vida dos filhos, né? Muitas famílias estão migrando para cidades menores. Então, isso mudou assim radicalmente. Por exemplo, aqui em Niterói, a região oceânica quase não tem mais casas para alugar. As pessoas se reuniram e migraram para morar em casas e passaram a acompanhar as crianças brincando, acabam de trabalhar e se envolvem com as crianças. Então, assim, eu acho que tem esses aspectos também super positivos, né? E de pessoas até voltando para o interior, para suas terras, né, para a terra natal. Eu acho que tem acontecido assim uma diversidade de coisas que está trazendo e trouxeram muitas mudanças na vida das pessoas, né? Eu acho que é bem interessante também. Eu tenho ficado bastante impactada com isso, estou achando muito interessante. Eu queria também comentar um outro aspecto disso, de casais separados que voltaram a conviver, né? Para organizar. Eu tenho cliente individual que voltou para a casa da ex-mulher, que ele tinha saído,
durante a pandemia tem sido uma experiência ótima para eles, porque agora eles conversam desde um outro lugar, né? Então, tiveram a oportunidade de curar algumas feridas e também outros casais também separados. Eu tive mais de um exemplo, mais de 2 exemplos, agora não tenho uma conta certa, mas de casais separados que se aproximaram por conta de cuidar de crianças pequenas, né? Por conta dessas restrições todas. E organizaram bem a vida, assim, uma coisa que foi uma boa experiência, sabe? Foi uma boa oportunidade para eles reverem algumas situações e já desde uma distância, né? Que já passou um tempo, uma distância emocional, uma distância afetiva, né? A Cristina Vilaça comentou que durante os primeiros meses achou que o grupo feliz foi o de crianças pequenas, na convivência intensa com os pais. Eu queria comentar que Tem os animais domésticos também, né? Pois é. Os gatos, os cachorrinhos ficaram felicíssimos também. Eu queria comentar que ontem eu fui descer no meu prédio e tem uma mulher, uma vizinha, que tem um filho pequeno e a gente vai vendo crescer, né? Aí eu comentei com ela, falei assim, nossa, ele deve estar, né, penando com essa quarentena. Ela assim, não, até que não, porque a gente acertou com 5 casas de amiguinhos que também estão em quarentena e a gente reveza. As crianças, cada dia elas estão em uma casa, né? Daquelas 5 casas, 5 famílias que estão em quarentena. Então, eles não perceberam que estão em quarentena. Achei interessante a metodologia criada, né? Pois eu adoro saber desses exemplos que dão certo, né? Da criatividade boa para lidar com os novos desafios. Eu acho isso maravilhoso. Rita, posso falar? Oi, Jorge. Sempre. Não, complementando uma coisa que a Aline trouxe, que a Rosana também comentou, né? Quer dizer, eu atendo 2 rapazes, né? Quer dizer, jovens, já 30 anos, não tão rapazes assim, com crianças pequenas, juntando um pouco com o que a Cristina está falando também. E ambos casais trabalham, né? Tanto o marido quanto a mulher, né? Então tem sido um sofrimento enorme, né? E eles estavam muito cuidadosos com a história da contaminação, viviam muito entre eles, mas estão exaustos, né? E estão até afrouxando a questão dos cuidados para chamar uma avó ou outra avó. E uma outra coisa que começou a acontecer foi busca por babás que já tiveram Covid. Isso mesmo. Outro dia me surpreendi É uma nova categoria, disso. babás ou babysitters que já tiveram Covid e que então agora estão valendo ouro, vamos dizer assim, porque tem todo esse cuidado, né? E uma coisa que eu fiquei curioso em saber da tua experiência, Lita, assim, nos atendimentos dos casais, faz diferença se eles estão ambos no mesmo espaço ou se tem um num cômodo, outro em outro cômodo, se você observa algum tipo de diferença em relação a isso. Eu tenho experiências nas 2 situações e não sei bem o que dizer, se faz diferença ou não, mas é uma coisa que me chama a atenção. É uma diferença também do atendimento presencial, né? É diferente e eu acho, assim, na minha experiência, eu também tenho casais que podem, né, que têm espaço para ficar em cômodos diferentes e outros não, porque tem criança e tal, então eles têm que se trancar quase que no armário para poder ter privacidade, né? Mas eu vejo que as conversas, quando estão com a distância, as conversas podem, digamos assim, como é que eu vou explicar isso? Quando são conversas mais difíceis e mais tensas, elas fluem melhor do que quando está um do lado do outro, quando um está em frente ao outro. Essa coisa de você ter que ouvir, né, e ouvir através do computador, ou do telefone, ou do celular, eu acho que cria um espaço de reflexão menos reativo, sabe? Eu não sei se você percebe isso também, mas eu acho que é uma boa experiência. Não, você percebe essa também. experiência? Enfim, mais isso.
Lita, tem mais 2 comentários aqui. Uma da Maria Aparecida, que falou que nós temos passado dias no Sana e está sendo maravilhoso o contato com a natureza e valorização de pequenas coisas com o filho. E a Camila falou que notei que o trabalho doméstico saiu da invisibilidade. Acordos sobre como ambos vão obedecer às restrições da quarentena também geram muita tensão. É uma observação importante, né? Acho que a gente falou disso, eu falei disso um pouco, né? Assim, como essa nova demanda organizacional, até prática da casa, né? Trouxe tensão, mas também trouxe novos arranjos, trouxe descobertas, né? Muita gente, maridos descobrindo que gostam de cozinhar e mulheres admiradas como eles fazem bem as tarefas domésticas e os homens também valorizando agora esse trabalho todo que parecia invisível, né? Que tinham duendes que faziam o trabalho, né? Na casa, assim. E às vezes não é nem o trabalho precipuamente braçal, mas só a própria organização, o próprio pensar o que vai comer de noite. Olha que coisa mais chata, que todo dia você tem que pensar o que vai ter no menu, no cardápio da família. Enfim, eu acho que pequenas rotinas que estavam muito banalizadas adquiriram novos contornos e novas descrições, né? E outra valorização também. Lita, a Ana Cristina Leonardos comenta que adorou sua fala e está aproveitando muito a discussão. Ela fala que sente falta do sentir saudade do companheiro. A Mana é uma querida. Sentir saudade do companheiro. Queria fazer um comentário. Posso falar? Pode. Sim, Léo. Uma coisa que você falou logo no início, essa questão da intimidade, né? Da gente entrar na intimidade da vida, né? Dos clientes. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Porque, como você falou, né, Lita? Assim, por mais que a gente, às vezes, até se permita mostrar mais um pouco quando a gente faz um atendimento, né? Ou quando a gente atende em casa. Eu também já tive essa experiência de atender em casa. Essa outra situação, que a gente entrando na casa deles, é muito interessante como isso, pelo menos para mim, tem me feito pensar que não fica mais num nível assim de abstração. Eu me lembrei de uma outra coisa das antigas, que era aquele exercício A Nossa Casa, que, aliás, está num livro que eu amo. A Helena está aí, eu já falei para ela que eu adoro esse livro. Eu também. Papai, Mamãe, Você. Eu também. Né? É precioso. E esse exercício a gente fazia muito, que era um exercício de imaginação, né? Como é que o artigo da Tânia Almeida. Isso. E agora a gente já entra na nossa casa. Assim, a gente vê. Eu estou acompanhando um atendimento, eu não estou no campo, eu faço parte da equipe reflexiva. É um atendimento de um casal que tem um filho portador de esquizofrenia. Então, a casa onde eles moram, ela vive a instabilidade que eles descrevem, que eles contam. E a gente fica pensando, se a gente não tivesse... Porque entra cachorro, o filho sai, o filho volta, toca a campainha, o cachorro late. É uma agitação, uma instabilidade por conta da agitação e instabilidade da vida deles. Isso talvez fosse narrado, descrito, se a gente estivesse atendendo no NOS, né? E recebendo eles lá. E assim a gente sente junto com eles. Tem horas que a gente fica assim, meu Deus, que dá uma angústia, né, de ver. Então, eu acho isso assim, um elemento muito interessante que a pandemia trouxe, assim, da gente poder sintonizar e viver junto
muitas coisas que antes eram contadas e a gente podia lá imaginar. Eu queria assim, só comentar, porque você falou da casa e da intimidade. Porque essas coisas eram contadas e a gente desenhava um panorama de acordo com a nossa experiência, né? E claro que a gente continua conferindo esse nosso olhar, mas agora tem um dado a mais de concretude, né? O cenário fica mais aparente para nós, né? É por isso que eu acho que a conexão fica muito especial, sabe? Eu acho muito interessante, muito interessante. Eu acho mesmo que esse foi um ganho, sabe? Eu acho que esse foi um ganho. É um desafio também para a gente, eu acho. Em alguns momentos é um desafio. Eu acho que a gente precisa se equipar bem, sabe? Eu queria falar isso também. Eu acho que esse atendimento virtual, eu acho que a gente precisa estar seguro e bem equipado para ficar confortável. Eu, no começo, estava atendendo no celular, e aí, quando eu pensei, não, mas isso agora é uma outra forma, né? Eu estava só com o computador, o PC, que um dia ele deu uma pifada, eu falei, meu Deus, se esse negócio... né? Então, tratei de comprar um notebook novo, que eu estava precisando mesmo, tratei de comprar um passe no Zoom para ter conforto, falar o tempo que eu quiser, não ficar dependendo de 40 minutos. Então, eu acho que é um equipamento novo que a gente precisa também para ter conforto. Eu atender em celular assim, aquilo me cansava muitíssimo mais do que estar aqui sentadinha na minha cadeira, com uma distância, né? Então, eu acho que isso também é bem importante, acho que também é um tema, né? Como é que a gente se equipa, porque a gente armou nossos consultórios com uma cadeira confortável, aguinha, café, não sei o quê, florzinha. Então, agora também tem todo esse equipamento que faz parte da nossa vida, né? Olita, tem um comentário aqui da Luciana Fajardo. Ela fala, boa noite. Quanto Luciana tempo, Fajardo Luciana? foi aluna da Lita e do Jorge no ITF. Foi. Ando revê-los. Conheço casais... Da Rosana também. Conheço casais... E da Gisele, que já saiu. Bom. Conheço casais que se casaram por conta da pandemia e também alguns que se separaram nesse período. Eu mesma me separei poucos dias antes da pandemia e depois me reconciliei. Agora o formato... Tá relação. Tá dando eco. Engraçado, né? Tem alguém com o microfone ligado. Eu me separei poucos dias antes da pandemia e depois me reconciliei. Agora o formato da relação está diferente, cada um morando em sua casa e os filhos alternando. E nós mesmos ficando em cada casa, juntos ou separados. Ótimo assim, relação reconstruída de outra forma. Uhum. Eu acho que vamos ter exemplos os mais variados, né? Lita, uma delícia essa conversa com você. A gente combinou 1 hora, já passou mais de 25 minutos quase do tempo que a gente havia combinado. E realmente, assim, um papo super informal, super delicioso, com pessoas maravilhosas, muito queridas, grandes mestras, inclusive, que tive aqui. E um papo, assim, tão gostoso, tão íntimo, a gente está trocando aqui. Eu tenho também tido essas experiências com casais que estão bem, que estão ruim, que voltaram, eu acho que é tão diverso, né? Eu acho que cada um vive aquilo que está vivendo ali naquele momento. E esse tema, Lita, que você trouxe, foi delicioso. Eu queria te agradecer muito e agradecer muito a presença de todas essas pessoas queridas, umas que eu não via há muito tempo, e a presença de vocês aqui no Contemporâneo é muito especial para a gente, é uma honra tê-los aqui conosco. E assim, agradecer muito a todos vocês. E se alguém ainda quiser falar alguma coisa, não sei, Lita, como é que você está de tempo? Eu quero, não sei, ainda quero falar, hein? Sim. Não me deleta. Jamais. Não, queria agradecer também a oportunidade, porque a minha intenção era isso mesmo, era compartilhar alguns pensamentos, vastas emoções e pensamentos imperfeitos, né?
e queria ouvir das pessoas, e uma delícia também estar vendo tanta gente querida, tanta gente querida. Esse é um das coisas, um dos recursos, né, que a gente inventou também, foram esses encontros, né, que é muito bom compartilhar, é muito, muito agradável, muito gostoso. E a minha ideia era isso mesmo, era trazer alguma coisa para suscitar e para eu aprender também com vocês. Foi uma delícia, eu adorei. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo carinho, você é sempre tão poética, tudo que você fala de uma forma que me emociona muito, Lita. Você traz umas coisas muito bonitas sempre, tanto nas aulas quanto hoje aqui, me emocionei em diversos momentos te ouvindo. Tá vendo? Ainda escuto esse tipo de coisa, assim, que é uma maravilha, né? Acho que é importante lembrar as pessoas que está gravado também, né? Vai ficar no YouTube, né? Quem quiser, quem não pôde ficar até o fim também, né? E não pôde comparecer, né? Eu acho que todo mundo vai aproveitar. Eu aproveitei muito. Muito YouTube bom. Do Contemporâneo, né? Acho que é só colocar YouTube Contemporâneo que vocês vão ver. Núcleo Contemporâneo de Psicoterapia. Bom, alguém mais gostaria de falar? Liliane? Boa noite. Pode falar, Mercedes. Não. Quem falou boa noite? Eu acho que alguém se despediu, Liliane. Eu acho que é isso. Gente, obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Uma alegria ter com vocês aqui. A gente frequentemente tem esses encontros de papos de família. Teremos outras pessoas queridas aqui. Convido todos vocês a estarem presentes. Muito bom estar nesse grupo, muito gostoso estar com essas pessoas tão assim, num pensamento parecido. Eu senti assim, muita ressonância entre todos aqui. Muito bom, muito gostoso. Queria agradecer especialmente a Lita, tá? Por aceitar o nosso convite, né? E vir tão amorosamente, como sempre, né? Trazendo essas reflexões, esse pensamento mais poético, como disse a Rosane, né? Amo, tá? E a todo mundo que compareceu e que contribuiu, que participou, né? De São Paulo, de Minas, de vários lugares, do Rio mesmo, né? Obrigada a todo mundo. Quero agradecer também, Lita, pela sua disponibilidade mais uma vez. Não, vocês são ótimos. Eu tenho muito prazer, eu acho que vocês têm uma iniciativa importante, corajosa, eu falei isso desde o começo, vocês são muito corajosas, né? Então, o que eu puder contribuir, realmente contem comigo. Foi ótimo. Eu também usufruo muito. Tá. Obrigada, no momento, nós estávamos aqui com quase 75 pessoas, agora nós estamos mais ou menos com 50. Então, foi assim, muito obrigada, né? Foi excelente. Obrigada a todos pela presença, um abraço grande. Boa noite. Tchau, todo mundo. Tchau, Lita. Tchau, querida Rosana. Tchau, Tchau a todos. Tchau. Léo, Cristina, Jorge, todo mundo que está aqui. Yara, que nem terapeuta e veio prestigiar a amiga. Eu também não sou. Tu é mais ou menos. Você é mais ou menos. Nós somos amigas, né? Beijos. Tchau, gente. Para todos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Beijos. Vamos fechar, né?